Eu pretendo, neste vídeo, falar a respeito do ensaio de CPT. Então, a nossa empresa, a IGEL, a empresa em que eu trabalho, que está a logo da empresa, IGEL, iniciou a oferecer para os clientes a sondagem CPT, ou seja, o ensaio de penetração de Cone, Cone Penetration Test. E nós, então, já realizamos dois ensaios de CPT, duas investigações, e nós agora precisamos fazer o relatório dessas investigações. Então, esse relatório, né, eu estou elaborando ele. Então, nós tivemos que elaborar, né, do zero. Então, essa função, né, esse trabalho de fazer o relatório do CPT, então ele foi delegado a mim e eu fiz esse relatório. Bem, então vocês estão vendo aí o ensaio sendo realizado em campo pelo Jefferson e pela Cíntia. O Jefferson, que tem já muita experiência com execução do ensaio CPT, ele que foi um dos precursores do ensaio aqui no Brasil, uma das primeiras pessoas a realizar um ensaio aqui no Brasil. Bom, então, quando o ensaio ele é realizado em campo, o resultado que é dado pelo sistema de aquisição de dados, ou seja, o resultado que é extraído do Cone, ele vem nesse formato. Tá? Então ele vem aqui no formato de um arquivo .txt, em que nós temos aqui todas as informações desse ensaio. Né? Até algumas dessas informações aqui eu, inclusive, nem sei o que significa. Né? Mas os resultados do ensaio, propriamente dito, eles começam a partir daqui. Né? Então ele tem aqui D igual a zero, que seria depth, ou seja, profundidade do furo, do cone. QC, que é a resistência de ponta do cone. E FS, que é shaft friction, que seria o atrito lateral do cone. E U, que é a poropressão. Né? Então, o nosso cone, ele na verdade, ele é um piezocone, ou seja, ele mede resistência de ponta, resistência lateral e poropressão. Tá? Ele mede a poropressão na parte lateral do cone. Então, ele mede a poropressão na posição U2. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, então o primeiro passo é transferir esses dados. Primeiro, os únicos dados que nós vamos usar aqui para fazer os relatórios é o D, o QC, o FS e o U. A partir daqui, TA, que é o tilt angle, né, que é o ângulo de inclinação do cone, nós não vamos usar o TA, nem o B, nem nada que vem depois. Então, como que nós fazemos para filtrar esses dados? Nós precisamos lançar esses dados em um ambiente que é mais fácil da gente editar eles, que é o Excel. Então, como nós fazemos isso? Simplesmente nós podemos pegar aqui o TXT e arrastar aqui para um arquivo Excel. E a partir daqui, nós podemos fazer aqui selecionamos, então, porque todos os arquivos eles estão nessa coluna, nessa primeira coluna. Ó. Tudo está aqui, ó. Na segunda coluna já não tem mais nada. Então, selecionamos a primeira coluna, dados, texto para colunas, e utilizamos o separador por vírgula, porque ele separa os dados por vírgula. E aí, nós podemos, então, aqui, já temos aqui, né, os 4 dados que nós vamos precisar. D, QC, FS e U. Tá? Aí, claro, para tirar, né, esse D igual e o QC igual, nós podemos usar aqui o pesquisar e substituir. Tá? Então, pesquisar e substituir aqui o QC igual. Substituir por nada. Substituir tudo, ok. Uma coisa que vai acontecer também é que a separação
decimal é um ponto. Aqui no arquivo de dados brutos, a separação de decimal é um ponto. Então, para que o Excel consiga reconhecer corretamente e depois fazer cálculos com esse número que nós vamos precisar, você precisa mudar o separador de vírgula, o separador de decimal do Excel, que por padrão é vírgula, para ponto. Tá? Isso é muito importante também. Tá? Então, depois de pegar esses dados e copiar aqui para o Excel, nós vamos começar a fazer os cálculos que nós precisamos fazer para gerar esses perfis. O que acontece? O primeiro cálculo que nós temos que fazer... Então, esses 3 primeiros perfis aqui é a resistência de ponta corrigida. Aqui é a razão... Desculpa, é o atrito lateral. Aqui é a poropressão. Esse azul é a poropressão. E esse último é a razão de atrito. Esses 2 do meio não foram feitos cálculo nenhum, não foi feito nenhum cálculo. Simplesmente é o dado bruto, que foi organizado aqui na forma de um gráfico de dispersão. Tá? Para gerar isso aqui, eu fiz um gráfico de dispersão com esses dados aqui, ó, com a profundidade em função do FS, em função da razão do atrito lateral. E você pode perceber aqui que esse ensaio foi executado até 6,6 metros. E quando você vai ver a quantidade de dados, você vê que tem muitos dados. Por que tem muitos dados, né? Porque o ensaio de CPT, ele dá uma leitura a cada 2 milímetros, ou seja, a cada 2 centímetros, tá? A cada 20 milímetros ele dá uma leitura. Tá? Então, a cada 2 centímetros ele tem uma leitura. Por isso que tem tantas leituras, e por isso que ele forma assim, um gráfico suave, né? Não é como o SPT, né? Que dá um dado a cada metro. Né? Bom, o primeiro cálculo que nós temos que fazer... é o cálculo da resistência de ponta corrigida. Tá? Resistência de ponta corrigida. Porque a resistência de ponta que é lida no CPT, nós chamamos de QC. Aqui dá para ver que está como QC. Então aqui está como QC. Essa é a resistência de ponta que é lida pelo equipamento. Mas nós temos que fazer uma correção dessa resistência de ponta, que é dada em função do efeito de áreas desiguais. O cálculo que eu tenho que fazer é em função do QC e da poropressão. Tá? Aqui eu tive que converter o QC para kPa, porque a poropressão está em kPa. Então, para fazer a conta, eu tive que converter o QC de MPa para kPa. Tá? Basicamente, então, a fórmula é o QC mais 1 menos 0,829, esse 0,829, ele vem da calibração do cone, vezes a poropressão. Tá? Bom, esse efeito de áreas desiguais, ele ocorre pelo seguinte motivo. Né? O cone, o piezocone, ou seja, o cone que mede poropressão, ele tem esse formato aqui. Vamos tentar representar aqui. Então ele tem essa parte central, esse núcleo central, que mede a resistência de ponta. Então aqui a resistência de ponta ela é medida aqui. E ela tem também aqui na lateral uma luva que vai medir então o atrito. Vai medir então o atrito lateral. Vai medir o FS. Então eu tenho aqui o QC, colocar minúsculo QC, e aqui eu tenho o FS. E aí depois eu tenho também aqui, né, na lateral, ela vai entrar a água aqui, e aqui eu vou medir então a poropressão, que nós chamamos de U2, porque nessa posição nós chamamos de U2. Tem alguns cones que medem a poropressão aqui, né, medem aqui, ou medem aqui em cima, né, que daí é chamado de outros nomes, né, o U3, U1.
etc. Qual que é esse efeito das áreas desiguais? O que ocorre com as áreas desiguais é que essa poropressão ela vai, digamos assim, empurrar esse cone para baixo e vai empurrar também a luva para cima. Mas como a área da luva é diferente da área aqui do cone, né, essas áreas aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Para tentar explicar. Então eu tenho essa área aqui embaixo, que eu estou representando por uma reta, mas é uma área, né? Isso aqui em 3D é uma área, certo? Então eu tenho a área aqui de baixo e eu tenho a área aqui de cima, a área da luva de atrito, certo? Essas áreas desiguais, eu vou ter uma relação entre elas, né? Então aqui eu vou ter a área de cima e embaixo eu vou ter a área de baixo, certo? Então, a relação entre essas áreas, né? Então, embaixo eu vou ter a área de baixo e eu vou ter a área de cima. A relação entre essas duas, né, a relação uma dividida pela outra, vai me dar o parâmetro que nós chamamos de A, parâmetro A, que é o parâmetro que nós colocamos aqui na fórmula, esse parâmetro aqui de 0,829. Então, o que ocorre aqui nessas áreas desiguais é que a poropressão ela está empurrando o cone para baixo, aqui, ou seja, ela está ajudando no QC, né? Mas ela também está empurrando o atrito para cima, o atrito lateral para cima. Então ela está, digamos assim, atrapalhando no QC. Só que ela está ajudando mais do que ela está atrapalhando, né? Porque as áreas são desiguais, né? Então esse vão aqui, a poropressão entra aqui dentro e ela não auxilia, ela não, assim, não afeta no QC. Então, por conta dessa poropressão que age de maneira desigual, eu preciso descontar esse efeito, certo? É isso então que é a correção do QC, por isso que nós não trabalhamos com o QC, com a leitura bruta do CPT, e sim com a leitura corrigida, pelo efeito das áreas desiguais. Só que acontece que essa correção ela é bastante pequena, tá? Ela geralmente ela é mais importante em alguns casos, tem alguns poucos casos em que ela gera um efeito significativo na correção, né? Então aqui dá para ver que o QT ele é muito parecido, né? Ele está muito parecido. Por quê? Porque a resistência de ponta ela já está com valores elevados, né? 2 MPa já é um valor assim bem significativo, né? Frente à poropressão, 2 MPa é um valor muito alto, né? Então ele só afeta assim lá na terceira casa depois da vírgula, tá? Então, nesse caso aqui especificamente, o efeito dessa correção não é muito significativo. Esse é, então, o primeiro cálculo. O segundo cálculo que nós fazemos é o RF, ou seja, razão de atrito. O RF nada mais é do que a razão, o atrito lateral dividido pela resistência de ponta. Só isso. Nós só temos que tomar cuidado para que estejam na mesma unidade, né? Então, por isso que está sendo dividido por 1000. E aí, aqui também tem uma coluna do RF multiplicado por 100, né? Aqui ele está cinza porque ele está no modo de impressão, tá? Eu vou colocar aqui nesse modo para ficar mais fácil de visualizar, ficar melhor a visualização. Então aqui, né, não sei porque ele fica aparecendo esses pop-ups aqui, pop-ups, não sei. Então aqui, né, nessa coluna, eu tenho a razão de atrito em porcentagem, ou seja, eu estou multiplicando essa coluna por 100. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Eu poderia simplesmente vir aqui, né, e colocar aqui em porcentagem, né? Colocar aqui em porcentagem. Mas se eu fizesse isso, ele ia manter o número igual, ele só ia mudar a visualização do número. Mas acontece que tem alguns cálculos que eu preciso fazer aqui depois, em que esse número ele precisa estar multiplicado por 100. Tá? Então tem algumas fórmulas aqui
mais especificamente a fórmula do peso específico do solo, que entra o cálculo com esse valor da razão de atrito multiplicado por 100. Bom, então nós fazemos aqui então o gráfico do QT, da resistência de ponta corrigida, do FS, que é o atrito lateral, da poropressão e da razão de atrito, tá? Em porcentagem, ou seja, do valor multiplicado por... O próximo passo, então, é fazer a classificação do tipo de solo, tá? Essa classificação do tipo de solo, que é esse gráfico aqui, ela é feita, né, primeiro trabalho, né, que propôs uma classificação do tipo de solo a partir do CPT, é o trabalho de Robertson, de 1986. Né? Mas depois, né, o Robertson fez aqui um outro trabalho em que ele chamou aqui de uma atualização, né, do método de classificação do tipo de solo baseado no CPT. Esse método, ele chama de classificação baseado em comportamento. Né? Behavior significa comportamento do solo. Por que comportamento? Porque a ideia desse método consiste em fazer uma classificação do solo não por meio de uma análise tátil-visual, como no CPT, né? Como no SPT. No SPT é coletado ali uma amostra do solo, que fica dentro ali do tubo Shelby, e é feita ali uma descrição, uma análise tátil-visual. Né? Outro método assim, mais correto de fazer a descrição granulométrica do solo e classificação seria levar para laboratório e fazer os ensaios de caracterização, peneiramento, a sedimentação. Mas no caso do cone, do ensaio de CPT, o objetivo é fazer essa classificação de uma maneira rápida, de uma maneira fácil. Como que é feito isso? Isso é feito a partir dos resultados do ensaio CPT, ou seja, a partir da resistência de ponta, atrito lateral e da poropressão. Alguns autores, eles colocaram, né, que é mais correto, ao invés de trabalhar aqui com a resistência de ponta, usar a resistência de ponta normalizada pela tensão vertical efetiva do solo. Mas aí acontece que esse procedimento ele vai ficar mais difícil, vai ficar mais demorado, porque você vai ter que avaliar, né, onde vai estar o nível d'água, avaliar o peso específico do solo para poder calcular essas tensões verticais efetivas em cada profundidade. Então, neste trabalho, neste artigo, o Robertson propôs aqui um método mais simplificado que utiliza apenas a resistência de ponta, apenas a resistência de ponta, né, dividido pela pressão atmosférica, apenas para ficar adimensional, que ele fez essa divisão. E aqui a razão de atrito. Então, apenas com esses dois parâmetros já é possível fazer a classificação, que foi o que eu fiz aqui. Então, aqui, nesse gráfico, ele já está pegando todos os resultados aqui do ensaio, fazendo o cálculo, e já está plotando aqui no gráfico de classificação. É possível ver que há uma predominância, né? Claro que ele sempre vai ter pontos perdidos aqui, mas a predominância é a argila siltosa, que é aquilo que nós esperávamos, porque nós já sabíamos de antemão que se tratava, né, de um solo predominantemente argiloso, né, pela localização do terreno. Né? Nós temos aqui em Curitiba, na região metropolitana, a formação Gabirotuba. Né? Então, nós esperávamos já isso. E aí aqui, nesse lado, ele dá também essa classificação na forma de uma estratigrafia, na forma de um perfil. Tá? Bom, só deixar claro, né, que essa questão, né, da resistência de ponta ser normalizada ou não, provavelmente vocês vão encontrar muitos desses gráficos aqui, em que aqui do lado você tem a resistência de ponta normalizada, que eles colocam um Q maiúsculo, né, como está sendo mostrado aqui nesse gráfico aqui. Né. Esse aqui ele tem, ó, Normalized Cone Resistance, então aqui esse Q maiúsculo é a resistência de ponta normalizada. Tá? Aqui ele está fazendo uma comparação. Né? Olha, ele fez o mesmo gráfico com a resistência de ponta e aqui a resistência de ponta normalizada. E a diferença entre os dois não é significativa. Tá? Ele acabou dando a mesma classificação. Né? Ele deu um grupo aqui no 3, outro grupo no 4 e outro grupo no 6. Então, tanto um quanto o outro deu a mesma classificação. Né? Eles
eles diferem um pouco aqui, né? Nesse caso da resistência normalizada, ele consegue ter uma ideia também de história de tensões, né? Aqui, né? Que ele cria uma região aqui de solo normalmente adensado, né? Mas, para classificação, ele chegou à conclusão de que a resistência de ponta, sem a normalização, já dá um resultado satisfatório. Até, né, ele faz aqui um adendo que isso até 150 kPa. Então, até 150 kPa, deixa eu achar onde ele falou isso, para que eu não possa, para que eu não seja tido como mentiroso. Aqui, ele diz, né, então, entre 50 e 150 kPa, é aceitável você trabalhar com valores não corrigidos, não normalizados, tá? de resistência de ponta. 150 kPa, o solo ele tem aproximadamente 15 kN por metro quadrado, por metro cúbico de peso específico. Tá? Então, 150 kPa equivale a 10 metros. Então, resultado, até 10 metros de sondagem é aceitável você trabalhar com valores de resistência sem essa normalização. Foi o que nós fizemos aqui, né? Porque as sondagens elas chegaram no máximo até 6, 7 metros no máximo. Bem, então aqui tem a estratigrafia, né? Como que foi feito esse gráfico aqui, né? Ele foi feito primeiro aqui uma coluna fazendo o cálculo, utilizando a fórmula que está aqui no artigo do Robertson. Então a fórmula é esta. Ela faz o cálculo utilizando o QC, adimensionalizado pela pressão atmosférica, que é de 100 kPa, e aqui o RF, né, o logaritmo desses dois. Então, esses resultados eles simplesmente foram representados aqui utilizando a ferramenta gráfico, esse aqui, ó, gráfico barras 2D barras agrupadas. Tá? Uma coisa que eu não consegui encontrar uma opção aqui no Excel foi colocar essas cores. Essas cores elas estão representando qual é o tipo de solo. Né? Então, o amarelo aqui ele é areia siltosa, que corresponde à classificação 5 aqui. Então, eu criei esse padrão, assim, né? 5 é um amarelo, aqui deixei amarelo e aqui no gráfico amarelo, tudo amarelo, para manter assim, uma padronização. Né? Eu não encontrei aqui no Excel uma opção para deixar essas barras com essas cores de maneira automática. Então, para fazer essa coloração, né, claro que eu não iria vir aqui, né, clicar em barrinha por barrinha, né, e mudar a cor aqui, né, vir aqui e mudar a cor. Ia levar assim um século para eu fazer esse relatório, né, até mesmo porque eu tenho 17 furos aqui, né, ó, tenho 17 furos, então seria inviável fazer barrinha por barrinha. Então, qual que foi o método que eu encontrei para fazer essa coloração, para colorir essas barrinhas? Eu tive que fazer um código VBA. Tá? O que é o código VBA? O código VBA é uma linguagem de programação do Excel. Então, quando você clica aqui, né, exibir código, né, então em cada arquivo Excel ele tem um código embutido nele, e esse código que está aqui, ele faz a coloração dessas barras. Né? A única coisa que eu preciso fazer, então, é vir aqui, selecionar o gráfico, e depois vir aqui e mandar executar aqui essa linguagem, esse código, né, esse algoritmo, e ele faz a coloração ali, aquelas barras de maneira automática. Tá? Foi a única maneira que eu encontrei para fazer essa coloração. Tá? Essa linguagem de programação aqui, eu aprendi a mexer com ela usando muito o ChatGPT. O ChatGPT ele ajuda muito você a fazer esses códigos. Né? Dependendo, assim, se for um código, alguma rotina que você queira fazer que não é muito complexa, o ChatGPT faz sozinho para você. Você descreve ali para o ChatGPT e fala, por exemplo, ChatGPT, eu quero um código que faça, um código VBA do Excel, que faça a coloração de um gráfico de histograma com dados agrupados, né, barras agrupadas, e que faça a cor de cada barra de acordo com o valor aqui da variável. Dependendo, né, se não for uma coisa muito complexa, o ChatGPT ele consegue fazer sozinho. Nesse caso aqui, o ChatGPT ele não conseguiu fazer sozinho. Então eu tive que utilizar um outro recurso aqui dentro do Excel, que é o gravador de macro. Né? O que é o gravador de macro? Você vem aqui você vem aqui em exibir macros e você fala para gravar macro. Né? Então você fala para gravar, clica OK, ele vai começar a gravar. E daí todas as ações que você faz aqui, ele grava aqui um código que repete essa ação que você fez. Tá? Então eu vim aqui, mudei a cor de uma dessas barras, coloquei uma outra cor, né? Peguei o código dessa ação
e aí eu pedi para ele criar uma estrutura de for aqui, que é um loop, é uma estrutura que repete várias vezes. Daí aqui sim eu fiz pelo chat GPT, tá? Então foi dessa maneira que eu consegui criar aí esse código para criar a coloração desse gráfico. Bem, por último, então, eu vou mostrar aqui rapidamente a classificação do peso específico do solo. Também eu utilizei como base um artigo do Robertson, né? O Robertson, que é o Peter Robertson, que é a principal referência no mundo aí em matéria de CPT. Então tem esse artigo dele aqui, né, estimando o peso específico do solo a partir do CPT, e nós temos aqui, né, resumidamente, nós temos aqui a equação que dá o peso específico do solo, que é o peso específico seco. Tá? É importante nós entendermos isso. Né? Quando eu apliquei lá nos resultados, ele deu valores bem altos aqui, né, de 1,8, 1,9, 2 gramas por centímetro cúbico, e na hora os engenheiros lá, né, que estão muito acostumados a ensaios de compactação, CBR, já falaram assim que deu um resultado muito grande de peso específico. Mas na verdade esse é um peso específico úmido do solo, né, incluindo ali a água que está nos vazios desse solo. O cliente, né, o nosso cliente lá, ele queria, na verdade, então, um peso específico seco. Né? Então, por conta disso, em cada um dos furos, nós coletamos uma amostra para medir a umidade desse solo. E aí aqui, né, eu criei uma tabelinha aqui, né, o solo seco, solo úmido, solo seco, a tara do frasco e aqui a umidade. Né? Então nesse furo aqui foi encontrado 38% de umidade no solo. Né? Nesse outro furo aqui já foi encontrado 42% de umidade. Tá? Então aqui, né, nessa coluna, eu estou calculando, né, o peso específico pela fórmula do Robertson, aqui, tá? Também, assim como a classificação SBT, também a partir apenas do RF, da resistência de ponta corrigida, adimensional pela pressão atmosférica. Cadê essa fórmula aqui? Tá? Então, assim como o cálculo da classificação SBT, ele dá aqui também a classificação, ele dá aqui o peso específico a partir dos resultados do ensaio de CPT. Então ele tem aqui o razão de atrito e aqui ele tem a resistência de ponta corrigida, adimensionalizada pela pressão atmosférica. Tá? Ele dá aqui um peso específico adimensional, tá? É o peso específico dividido pelo peso específico da água. Tá? O peso específico da água, ele é 1, tá? Então, simplesmente, a única coisa que muda aqui é que ele vai dar um valor, né, sem unidade, tá? Mas, na verdade, você está dividindo pelo peso específico da água, então ele vai... Então ele está dando aqui o resultado do peso específico do solo, também adimensionalizado pelo peso específico da água. Como o peso específico da água ele é igual a 1 grama por centímetro cúbico, então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que o peso específico do solo em gramas por centímetro cúbico, que foi o que nós utilizamos aqui, né? Peso específico em gramas por centímetro cúbico. E aí, né, retirando a umidade, descontando a umidade, ou seja, você pega o resultado do peso específico e divide por 1 mais a umidade. Tá? 1 mais a umidade, 1 mais o teor de umidade, e aí o resultado vai ser o peso específico seco, esse peso específico do solo, descontando a água. E aí deu o resultado que deu valores mais aceitáveis, digamos assim, mais coerentes, né? 1,4, 1,338. Né? Nós representamos, né, esse resultado de peso específico utilizando esse perfil aqui, né? Como semelhante aos perfis anteriores aqui. Esse perfil ele está mostrando aqui, né, o peso específico em faixas, né? Porque, claro, né, que nós vamos ter uma incerteza associada a essa estimativa de peso específico, né? É uma estimativa aproximada, né? Então, nós podemos ver aqui, né, que o peso específico está entre 1,2 e 1,4, né? Ó, aqui tem uma parte que ele fica acima de 1,4, mas a maior parte ele fica entre 1,2 e 1,4. Então, um pouco sobe, um pouco desce, mas a maior parte está entre 1,2 e 1,4. É isso que eles vão precisar, né? Eles vão precisar disso para fazer alguns cálculos assim, em que eles precisam colocar o peso específico do solo, precisam de uma estimativa para isso. Né? Claro que se precisar saber com muita mais precisão qual é o peso específico do solo, claro que é preciso fazer uma coleta de uma amostra indeformada do solo, certo? Bem, aí, então, o resultado, né, o relatório, né,
a cara do relatório vai ficar dessa maneira. A gente coloca em imprimir, né? Aí é claro, né, a gente tem que configurar, né, essa página aqui, né, para que ele fique, então, pegando, né, a parte aqui que vai interessar, que é essa parte aqui, né? E nós podemos dar aqui um imprimir. Ele vai gerar o relatório, que eu já gerei. E aqui está, então, o relatório pronto, né? O relatório pronto, então, está aqui. São 17 furos, né? Então, estão aqui os 17 furos. É claro, né, que esses dados, esses resultados do ensaio CPT, eles podem ser usados para muitas finalidades, né? Por exemplo, para estimar a resistência de estacas, né? O método de Aoki-Veloso, por exemplo, ele foi desenvolvido com base no ensaio CPT, né? Então ele já dá aqui na resistência de ponta e atrito lateral. Então ele já dá diretamente, né, digamos assim, a resistência de uma estaca, né? E aqui também dá para ver, né, esse relatório ele foi mais baseado assim em estratigrafia, né? Estratigrafia e o peso específico, né? Dá para ver aqui que ele foi coerente o resultado. Ele deu uma classificação muito predominante de argila, né? Esse verde é argila e o azul é o silt argiloso a argila siltosa. Então ele deu um resultado aqui coerente, né? Um resultado que nós já esperávamos, né? Aqui no início uma camada aqui de areia, areia siltosa e depois argila, certo? Bem, então assim eu encerro aqui este vídeo, agradeço a todos pela visualização, não esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir este vídeo e valeu, até a próxima.